Oi, gente! Nosso vídeo de hoje é do meu nicho favorito, que é pecinha pra bebê. E esse daqui eu trouxe pra vocês a sugestão de fazer um porta-mamadeira. Ele tem um molde diferente, é uma peça bem grandinha, então vai caber mamadeiras de vários tamanhos aqui dentro. E também essa peça você não precisa necessariamente fazer como um porta-mamadeira. Pelo formato dela, você também pode fazer como um porta-shampoo ou cosméticos que tenham o pote que precisa ficar em pezinho. Também dá pra fazer nessa peça aqui, você altera os materiais e aí você faz como essa opção para os seus clientes também. Eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Os materiais que eu tô utilizando hoje são lá da loja Mil Tons e a gente tem cupom de desconto lá, vai aparecer aqui na tela pra vocês e o link da loja vai estar na descrição do vídeo. Aqui atrás eu coloquei um mosquetinho também, ó, pra poder pendurar no carrinho de bebê. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para fazer a nossa peça, a gente vai usar dois materiais diferentes que vocês vão encontrar lá na loja Mil Tons. Aqui eu tô usando o tricoline estruturado, ele já vem aqui, ó, feito uma telacê e com essa estrutura atrás, então a gente já não precisa usar manta. E pra parte térmica, eles também têm esse material aqui que é diferente, que é aquele nylon acoplado, que a gente já costuma usar, só que aqui ele tem esse espelhado, então ele já dá essa capacidade térmica para peça e é muito mais fácil de costurar do que o Etaflon. Mas se você não tiver esses materiais, não tem problema, você vai substituir essa parte principal aqui toda por tecido e manta, aí você pode usar a manta da sua preferência e pelo Etaflon e um forro se você quiser usar. Como aqui essa parte do acoplado, que é tipo uma tafetá, já vai ficar pra dentro, eu não vou usar forro, eu vou usar só ele, mas aí você pode colocar forro, dá pra usar bagum como forro, que fica bem legal. Eu vou deixar pra vocês o molde dessa parte aqui, que são os espelhos da frente e das costas do nosso porta-mamadeira. Eu cortei ele duas vezes aqui no meu material e cortei uma parte um pouco maior aqui no material térmico. Pra parte aqui da base, a gente vai cortar a medida de 30 centímetros por 9. Então, você vai cortar uma vez exterior e uma vez na parte interna aqui. E pra parte onde vai o zíper, que vai ser mais comprida, eu vou cortar a medida de 41 por 9 centímetros de largura também. A gente vai precisar de um zíper, que seja aqui maior que a nossa peça para poder passar os cursores. E a parte interna aqui do canal do zíper, eu sempre corto um pouquinho maior, porque eu acho que assim fica mais confortável para costurar. Eu vou colocar uma alça na minha peça também, e aqui eu tenho um corte de tecido medindo 40 por 5 centímetros. Eu dobrei como se fosse um viés para formar a minha alça. E ele vai ficar assim. E também vou precisar de um mosquetão e uma meia argola. Esse meu mosquetão ele é de 1,5, a meia argola também. Eu vou começar a preparar a peça fixando aqui a parte exterior com a parte interna da minha peça. Posicionei aqui os dois espelhos e vou passar uma costura só para fixar os dois e depois eu vou cortar esse excesso aqui do material térmico. E também vou costurar os dois lados da minha alcinha pra já deixar ela pronta. A gente costura pra fechar e depois costura pra pespontar do outro lado. Prontinho, pessoal, depois de costurar a gente vai ter as duas peças assim. E agora eu vou reservar essa parte e vou fazer aqui o zíper da minha peça. A minha tira, que tinha 9 centímetros, eu cortei ela. Eu não cortei exatamente ao meio, eu cortei em 4 centímetros aqui, pro zíper ficar um pouquinho mais pra frente da peça do que pras costas. Então, mas se você quiser exatamente ao meio, aí você vai lá, marca o centro e corta no centro. Aqui eu cortei um pouquinho mais perto da ponta. Eu vou costurar o meu zíper bem aqui no meio. E pra fazer isso, aquele jeitinho de sempre. A gente vai colocar o nosso zíper com os dentinhos virados pro direito do tecido, passa uma costura primeiro pra segurar essa parte e depois a gente vem com a nossa parte interna aqui, coloca, ó, direito com direito e passa a costura novamente. Depois a gente vai virar e rebater.
Gente, aqui eu tô rebatendo a costura da minha peça só pra assentar o zíper aqui. E depois que eu fizer isso, eu também vou passar uma costura aqui na beiradinha do tecido, porque aí eu vou unir essa parte espelhada com a parte principal. E daí eu vou cortar todo o excesso que sobrou aqui do material para eu poder costurar o outro lado aqui do meu zíper. E eu vou costurar ele da mesma forma e fazer o mesmo processo de fixação aqui no tecido interno. Então, gente, costurei o zíper aqui. Eu também já aproveitei para colocar os meus cursores e cortei o excesso que sobrou de zíper aqui da lateral. E agora a gente vai costurar a base da nossa peça aqui no tecido do zíper. A gente vai posicionar ele direito com direito. Aqui a parte do forro a mesma coisa. Coloca ele direito do forro com direito do forro. E a gente vai passar uma costura aqui, medindo 1 centímetro de margem, e é bem importante usar essa margem para que ele encaixe nos espelhos da peça. Depois que costurar desse lado, a gente vai encontrar aqui, ó, do outro lado, passar a costura, depois costura o forro também, do mesmo jeitinho. Depois que eu fizer essa costura, eu vou passar uma para fixar o forro aqui na parte do fundo, depois que tiver costurado no zíper, só para deixar os dois certinhos, e vou colocar um viés já na parte interna, porque fica bem mais fácil colocar o viés agora do que tentar fazer o acabamento depois. Então, quem já assistiu meus vídeos sabe que eu sempre faço esse processo antes de costurar os espelhos. Pessoal, fixei aqui então a parte do fundo, cortei o excesso de forro que tinha sobrado e alinhei pelas costuras aqui, ó, do encontro do zíper com a parte da base, para poder marcar o centro da minha peça. Aí eu fiz um cortezinho aqui dos dois lados e na base também, para já marcar o centro da minha peça. E agora eu vou começar a aplicar o meu viés. E o viés, como essa camada aqui não é muito grossa, eu vou aplicar ele fechado mesmo, mas se você estiver usando manta e etaflon, eu sugiro que você costure o viés aberto. Você abre essa abinha dele aqui e passa a costura com ele aberto. E a gente vai costurar ele bem na beirada, que é só pra segurar o viés, porque na hora que a gente for fixar a frente e as costas, a gente já vai costurar na margem. Pessoal, meu folha aqui tá pronto, então, já com o viés dentro, a gente já vai costurar ele. E agora a gente vai fazer, costurar as nossas alcinhas aqui na nossa peça. Eu separei aquela alça comprida que eu tinha, cortei 10 centímetros dela pra colocar aqui na meia argola. E deixei o restante aqui pra colocar no mosquetão. Porque a ideia é que o mosquetão prenda aqui na meia argola e forme uma alça para poder pendurar no carrinho ou alguma coisa assim. Aí aqui atrás você pode regular do tamanho que você quiser essa alça. Eu acho que eu vou até cortar um pedacinho dela, deixar um pouquinho mais curta, porque ela acabou ficando muito comprida. Mas ó, eu vou costurar a alça com o mosquetão de um lado e a alça com a meia argola do outro. E aqui, contando do meio da minha peça, dá mais ou menos 1 centímetro de distância do meio da peça. Eu vou fixar ele aqui com uma costura. Com as alças costuradas, agora eu vou fixar a parte das costas aqui no folhe da peça. E como eu comentei com vocês, a parte mais curta que eu cortei aqui do zíper vai ficar pra frente. Então eu deixo essa parte pra costurar a frente da minha peça e essa outra aqui, mais comprida, eu vou juntar com a parte das costas. A gente vai encontrar o pique aqui central da nossa peça. Marquei o meio aqui da parte do espelho também. Prendo primeiro esses dois piques, o do topo e o da base, e aí depois a gente vai distribuir
o fole pela peça toda. Prontinho, gente, prendi aqui a toda volta a minha peça. E aqui tem um pulinho do gato nesses cantinhos aqui, porque pode parecer que às vezes ficou um pouquinho apertada a peça. A gente vai deslizar o cantinho pra dentro aqui, por isso que tá bem fundo a minha peça, tá vendo? Porque daí na hora que a gente costurar vai ficar direitinho, não vai ficar enrugado nem nada. E aí a gente vai deslizando aqui, principalmente nessa parte dos cantinhos arredondados, a gente desliza ele pra dentro e ele vai encaixar na peça. Aqui eu até acho que vai ficar mais fácil a gente costurar por esse lado mesmo, ó. Posiciona o calcador aqui e costura toda a volta da sua peça. Ou se você quiser usar o viés como guia, você vai costurando aqui por cima e usa a margem do viés como margem de costura da sua peça. Pronto, pessoal, tá costuradinho também, rebati o viés e aqui o acabamento vai ficar desse jeito. E agora a gente vai repetir o mesmo processo com a parte da frente da nossa peça. Você também vai marcar os centros dela aqui e juntar direito com direito, prender, costurar e rebater o viés do mesmo jeito. Aí depois é só desvirar a peça e a nossa peça já tá prontinha. Bom, gente, depois de finalizada, a nossa peça fica desse jeitinho. Olha só que bonita que ela fica. Aqui eu coloquei a alça, fechei, e aqui, se você quiser, você pode passar uma costura ou colocar um rebite. Eu acho que depois eu vou colocar um rebite pra prender as pecinhas no lugar. Mas fica uma peça super charmosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem passo a passo novo pra vocês. Tchau e até a próxima!